Bem, hoje a gente vai começar nossas aulas, agora de forma online, né? Através de vídeos, devido à questão toda que a gente está vivendo, esse drama, né? Que constitui o Covid, né? A expansão do coronavírus. Eu estou aqui gravando na minha casa, em quarentena, espero que todos estejam fazendo. E nós vamos trabalhar hoje com as turmas de segundo ano. Vamos começar a matéria aqui na minha casa. Estou aqui escondido no meu escritório, na minha bibliotecazinha. E vamos começar a discutir um pouquinho sobre as aulas de filosofia para o segundo ano. Eu decidi gravar as aulas. Elas não vão ser tão extensas quanto os 2 tempos que a gente tem, porque cansa, né? Muito tempo falando. Mas a ideia fundamental é essa, né, de apresentar as aulas. Eu vou postar os vídeos, pelo menos um vídeo por semana, correspondente a uma aula, matéria mais ou menos consequente de uma aula. E junto com isso eu vou postar também no canal aí perguntas acerca do tema que a gente tratou nessa aula, tá? Eu vou começar desde o início, porque eu já sei que a maior parte dos alunos já esqueceram muita matéria. Eu mesmo devo ter esquecido alguma coisa, mas eu vou aqui falando um pouquinho, vou lendo, vou pegando os livros, vou apresentando para vocês os temas e a gente vai andando. É um trabalho simples, eu estou apresentando, não sou um youtuber, mas é um trabalho com certeza honesto, né, honesto com conteúdo, né, com a apresentação no seu sentido intelectual, teórico, mais apropriado possível. Bem, o segundo ano, como a gente sabe, começa trabalhando questões pertinentes ao campo da epistemologia. Epistemologia. O que significa epistemologia? Epistemologia, a gente vai ouvir falar de epistemologia de novo lá com Aristóteles, quando vai falar dos níveis, das fases do conhecimento humano. Epistemologia pode ser traduzido, toda a tradução é mal emporcalhada, toda a tradução é tradutora e traditora, né? Aquela coisa, traduzir é trair, toda a tradução ela nunca é totalmente adequada, se perde muito de um conceito, mas a palavra epistemologia vem de episteme, que pode ser traduzido em termos gerais como conhecimento. Ou seja, a epistemologia é uma teoria, ou também chamada de teoria do conhecimento. Alguns autores também colocam, às vezes diferenciando gnosiologia e epistemologia, porque gnosiologia também tem a ver com conhecimento. Mas, em linhas gerais, é a teoria do conhecimento. E esse é o tema fundamental, é a peça-chave do segundo ano no campo da filosofia. Os alunos de segundo ano estudam prioritariamente epistemologia, que é uma base fundamental para a gente entender moral, ética, estética, lógica, por aí vai. Bem, a epistemologia seria, portanto, a teoria ou teoria do conhecimento, epistemologia ou teoria do conhecimento, seria, em linhas gerais, o campo da filosofia que estuda o conhecimento. Como assim o conhecimento? A pergunta que a epistemologia faz é: como conhecemos as coisas? Quando eu peguei esse copo de água e bebi, a pergunta que se coloca é: que mecanismos se deram, de que forma tornou-se possível que um indivíduo como André Luiz, ao olhar para este objeto, que é este copo com água, dissesse: tenho diante de mim um copo com água. Ou seja, como se produz o conhecimento? Essa é a pergunta fundamental da epistemologia. Vão ser adotados vários caminhos, vão existir várias linhas de pensamento. Algumas dessas linhas vão se cruzar, outras serão simetricamente opostas, e nós vamos tentar entender esse processo que é a teoria do conhecimento. Bem, quando a gente começa a falar sobre epistemologia,
A primeira coisa que aparece, que surge, é a pergunta sobre o que nos diferencia enquanto seres humanos em relação às outras formas de vida. Ou seja, de alguma forma reconhece-se de uma maneira intuitiva, e quando eu falo de intuição aqui eu estou falando de uma maneira através de um conhecimento aparentemente imediato, que nós, seres humanos, somos um tanto diferentes das outras formas de vida. Possuímos algum tipo de peculiaridade, de capacidade, de faculdade que nos diferencia dos outros seres vivos. Essa faculdade que se fala, ela foi chamada vulgarmente, tradicionalmente, por razão. Ou seja, em linhas gerais, a gente diz que os seres humanos são seres humanos e são seres diferenciados de todo o resto da natureza porque eles são racionais. Essa é uma ideia que está encampada desde o início da filosofia, né? Os seres humanos são seres racionais. E aí vem uma pergunta básica. O que é razão? O que significa essa palavra razão? O que significa dizer que nós somos seres racionais? Não basta para a filosofia eu dizer, nós somos seres racionais e isso nos diferencia e pronto. Tá, ok. Então o que quer dizer razão? O que você quer dizer com a palavra racional? E é claro que uma palavra que é tratada em 2.400 anos de história, ela vai apresentar várias acepções ao longo da história. Ela vai ter várias interpretações ao longo da história. E é preciso entender quais são essas interpretações. No que o conceito de razão se aproximou, no que ele se distanciou, quais foram as mudanças históricas que surgiram ao longo da história do Ocidente, particularmente, que produziram o conceito de razão tal como nós entendemos. Bem, para a gente começar a falar disso, isso que eu estou falando foi matéria já dada na sala de aula, eu estou indo paulatinamente, como se estivesse começando do ponto zero, né, as aulas de filosofia do segundo ano, eu chamo a atenção para aquilo que a gente pode chamar de os vários sentidos da palavra razão. Olha o termo. Os vários sentidos da palavra razão. A palavra razão, ela tem uma costura comum nesses sentidos, há algo que é comum a esses sentidos, mas esse algo comum a esses sentidos, ainda que seja comum, algo também se diferencia. E é isso que a gente vai entender, essa polissemia. O que é polissemia? Esses vários aspectos, essa gama de significados que vão compor a palavra razão quando eu digo que o ser humano é um animal racional. Muito bem. A palavra razão, ela é uma palavra, pelo fato de nossa língua, a língua portuguesa, pelo fato de no português, a língua portuguesa ser uma língua de origem neolatina, ou seja, originária do latim, a palavra razão advém do latim. A palavra razão no português, isso que eu quero dizer, advém do latim. E em latim, razão se diz ratio. Ratio. Como assim ratio? Ratio tem o sentido de... O que eu quero chamar de ratio? O que o romano, que falava latim, o que o latino, romano, queria dizer ao falar que nós somos racionais, que possuímos a ratio. Para entender isso, eu chamo a atenção para o radical, para uma tradução mais antiga do latim, uma origem mais antiga. E a palavra ratio advém da palavra latina radix. Radix. Radix quer dizer, da origem, por exemplo, a palavra radical. Radical. Quando a gente diz que alguém é radical, isso que é interessante, né? O jovem de hoje, quando fala fulano é radical, quer dizer, o fulano ele rompe com certos padrões anteriores, ele radicalizou, né? Ele fugiu da fronteira.
Interessante que quando eu falo radix, em latim quer dizer raiz. Ou seja, é o contrário. Eu não estou radical, eu não estou rompendo. Quando eu digo que em latim radix é raiz, quer dizer, eu vou às raízes. E é isso que a razão é. Quando eu falo rácio, tem a ver com radix, portanto tem a ver com aprofundamento. Ir às raízes. Aprofundar-se. Tentar saber a origem. De alguma forma, percebe-se desde o início que o homem é alguém que busca as raízes, que tenta entender as fontes, que entende de alguma forma, e eu estou citando literalmente Aristóteles, na metafísica, que entende que de alguma forma aquele que compreende as causas de um fenômeno conhece mais do que aquele que não as compreende. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo exatamente de Aristóteles. Eu posso ter... Vamos pensar o que a gente está vivendo, a Covid, né? Coronavírus. Por que nós ainda somos, em muito, ignorantes em relação ao Covid? Porque a gente não tem direito a radix do Covid, ou seja, as raízes do Covid, a origem, as fontes, a relação, a estrutura molecular do vírus. Ou seja, não entendo as bases para se entender esse fenômeno que é a doença que está se alastrando pelo mundo. Entender a raiz é ter uma chave fundamental para entender o problema de um fenômeno, seja ele qual for. E isso, de alguma forma, a palavra rácio, com a sua origem mais profunda de radix, de raiz, quer dizer. Ou seja, o homem é aquele que, de alguma forma, procura as raízes, as fontes. Ou, traduzindo de uma forma mais simples, o homem ele tem como premissa, ele é um ser cuja mentalidade, cujo cérebro, cuja capacidade que lhe confere é capaz de buscar a causalidade. O homem busca as causas. Eu sempre dou um exemplo que eu acho muito interessante, já fizeram, que é olhar crianças e animais, mais ou menos da mesma faixa etária. Você sabe que um gato, um cachorro vive 1 ano de um cachorro que vale a tanto de uma criança. Não é esse? Vamos botar mais ou menos de forma equiparada. É um exemplo bem interessante, que é quando você joga um novelo de lã para um gato, um gatinho, ele corre atrás do novelo. A gente sabe que felinos, tal como nós primatas, temos um certo prazer pela curiosidade. Mas a criança, a partir de uma determinada idade, quando joga o novelo, ela, claro, ela vai atrás para pegar, se você faz essa brincadeira com ela, mas ela olha para trás, para entender a fonte. De alguma forma, nós somos seres vivos que temos o interesse pela causa, nos atenta à causa, nos atenta a chegar às raízes. E isso nos diferencia porque isso é o fato de que nós somos seres racionais. Bem, a palavra razão, ela pode ser entendida como tendo duas grandes fontes. A primeira fonte é uma fonte romana, latina, ratio, né? Radix. A outra fonte é uma fonte grega. E a gente sabe que os gregos são um pouco menos práticos e mais teóricos, falando de forma um pouco brincalhona, que os romanos. E o grego utiliza uma palavra mais ampla. Ele usa a palavra logos. E o que significa logos? Logos, a gente sabe que no português vai dar origem ao famoso radical, né? Grego, logos, logia, epistemologia, biologia, sociologia, fisiologia, né? Com uma ideia de discurso, de tratado, de estudo. Portanto, de uma razão, um discurso racional sobre algo. Portanto, a biologia é um discurso racional sobre o que é a vida. A sociologia é um discurso racional sobre o que é a sociedade. A embriologia é um discurso racional sobre o entendimento dos embriões, por aí vai. Mas não vamos ficar apenas nisso. Quando o grego fala logos, ele tem duas compreensões. Enquanto que para o romano você tem uma compreensão muito voltada para o fato de que se compreende que o homem é aquele que busca as raízes, que tenta entender as causas,
que nutre o desejo pelo entendimento da causalidade, o grego ele está dizendo exatamente o seguinte, que a razão, que o logos, vamos usar os termos do grego, envolve duas acepções. E aí a coisa fica interessante. Ele diz que o logos, ao mesmo tempo, diz respeito ao fato de eu, ser humano, possuir o logos, e diz respeito também ao fato de o mundo possuir um logos. Ou seja, há uma polissemia na palavra logos aí. Há dois sentidos, mas não são dois sentidos separados, distintos. Eles são distintos, mas eles são intercambiáveis. Um é importante para se entender o outro. Como assim? Eu vou literalmente ler um trecho de um filósofo, como eu posso dizer, um filósofo pré-socrático, portanto, no início da formação da filosofia, Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso ele dizia uma coisa interessante. O primeiro fragmento de Heráclito de Éfeso é assim. Eu vou literalmente ler Heráclito de Éfeso. Ler ao vivo. Ele diz assim, deste logos, já sabe que ele está falando da razão, deste logos, sendo sempre os homens, se tornam descompassados, quer antes de ouvir, quer tão logo tenham ouvido. Pois, tornando-se todas as coisas segundo esse logos, inexperientes se assemelham, embora experimentando-se em palavras e ações, tais quais eu discorro, segundo a natureza, distinguindo cada coisa e explicando como se comporta. Aos outros homens, escapa quanto fazem despertos, tal como esquecem quanto fazem dormindo. É claro, Heráclito de Éfeso ele é um filósofo século, vou até dar uma olhada aqui para minha colinha, 540 a 460 é do século 6 a.C., e é evidente que ele está num momento ali em que a linguagem poética, a do poeta, a linguagem autocifrada, ela está pouco a pouco se modificando naquilo que vai ser tratado como uma linguagem discursiva típica da ciência e da filosofia, uma linguagem denotativa. E, portanto, tem esse caráter ainda muito oracular. Né? Os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, os fisicalistas, eles tinham um discurso muito oracular, muito do oráculo, um tom ainda sacerdotal. Bem, mas aqui já tem uma coisa interessante. Ele diz assim, deste logos, sendo sempre os homens, se tornam descompassados. Ele está falando de um logos que pertence ao homem, e ao mesmo tempo ele diz, tornando-se todas as coisas segundo esse logos. Ou seja, o logos que Heráclito fala é o mesmo logos que habita de alguma forma o mundo. Como assim? O que no fundo está dizendo Heráclito, né, a gente pode interpretar dessa maneira, é que a palavra, ao mesmo tempo que o homem é este ser que possui uma capacidade própria, como vão dizer lá os latinos, os romanos, de compreender as causas, de tentar entender o mundo, ele só possui essa capacidade, e mais do que isso, essa capacidade só se revela a ele porque o mundo, o próprio mundo, possui um logos. Quer dizer, o próprio mundo possui uma ordem, possui uma organização. E os gregos vão diferenciar duas palavras para falar do mundo. Uma palavra é cosmos, a outra palavra é caos. Do que se trata o cosmos? O cosmos diz respeito a um mundo lógico, a um mundo onde o logos está presente. Como assim? Um mundo organizado. Um mundo que possui, portanto, leis. Leis essas que devem ser interpretadas pela mente lógica do homem. Ou seja, um mundo que possui leis, possui uma legislação, as coisas funcionam segundo um determinado aspecto, elas realmente funcionam, quer dizer com isso, elas parecem obedecer a certos padrões,
a certos parâmetros que os homens percebem no mundo. Eles olham e percebem desde o início que os dias são divididos em dias e noites, que há uma regularidade das cheias, das marés, conforme conforme as fases da lua. Por aí vai. Ele nota que o mundo possui uma logicidade, possui uma organização, e as coisas parecem muito interrelacionadas, interligadas. E é isso que, de alguma forma, Heráclito está chamando a atenção. Olha, o mundo possui uma organização, ele possui um logos. Ele não é caótico. O caos seria essa ideia de um mundo sem lógica. Um mundo onde as leis que o organiza não estão mais presentes. Ao passo que o cosmos é a ideia de um mundo submetido a essas leis. Ok? É claro que uma pergunta que vai permanecer na filosofia é uma pergunta que não é apenas da filosofia, é uma pergunta, por exemplo, da física, no sentido de uma física mais profunda, é a pergunta se o mundo é puramente cósmico. Ou mais, o mundo, há interferência do caos no cosmos, ou seja, em que medida a presença de caoticidade, de desorganização nas coisas. Há uma teoria importante, por exemplo, na física, na administração, que é o conceito de entropia. O que é a entropia? A entropia é a ideia de que as coisas são aparentemente organizadas. Elas são de fato organizadas. Mas existe uma interferência do caos, né, da desorganização na organização. Ou seja, o mundo, isso é uma visão mais moderna, uma visão contemporânea. Só estou fazendo um paralelo aqui. Que é a ideia de que, olha, o mundo ele tem uma organização, mas há uma interferência da desorganização na organização. E essa desorganização é até importante para essa organização, para a possibilidade da mudança, de transformação. Mas para o grego, a princípio, não. O mundo é lógico, o mundo é organizado, o mundo é ordenado. Muito bem. Tá claro até aí, gente? Acho que tá. Espero. Bem, para mim tá. A outra coisa que eu acho importante a gente colocar, quando a gente vai falar da razão, é entender que esse conceito de razão que aparece ali na Idade Antiga, que começa ali a se desenvolver pelos pré-socráticos, pelo fisicalismo, vai reaparecer, vai continuar existindo até os dias de hoje. Só que vai sofrer mudanças, as interferências do tempo, da história. Por exemplo, a Idade Média ela vai introduzir uma questão muito interessante, muito importante para a filosofia, particularmente para a teologia, mas tem um implicativo a ser pensado na filosofia. Que com a Idade Antiga, a Idade Média, e o que foi a Idade Média? A Idade Média é marcada pelo advento do cristianismo, e não apenas o advento, mas a consolidação do cristianismo. E uma pergunta que vai se colocar, por exemplo, a razão é um instrumento que o homem utiliza para entender o mundo. É isso que diz os antigos filósofos, ou como vão dizer os filósofos, os teólogos cristãos, os antigos filósofos pagãos, os filósofos da antiga da sabedoria pagã, ou seja, a filosofia grega e romana, entendem que o logos, é uma faculdade operante no homem que permite, a razão é uma faculdade operante no homem que permite compreender o mundo, é um instrumento. Mas é um instrumento que deve ser utilizado ou não? Ou mais? No cristianismo vai se introduzir o conceito de fé. E aí vai ter o famoso dilema fé e razão. Esse dilema parece pequeno, mas é um dilema que existe ele nasce ali no início do cristianismo, particularmente com a consolidação do cristianismo no Império Romano, no século IV, V depois de Cristo, e ele permanece até hoje. Né? Pense, por exemplo, uma encíclica importante escrita por João Paulo II, né? O Papa anterior, nem ao Francisco, ao Bento XVI, que faleceu em 2004, se mal me engano. E tem uma encíclica muito interessante, muito importante, você percebe a grande capacidade de João Paulo II para entender os problemas ali circunstantes ao problema da razão, da ciência,
E é uma encíclica chamada, em latim, Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. Para você ver que um problema que está lá no início da Idade Média aparece quase 16 séculos depois, já no século XX, pelo Papa. Já ainda é um problema a ser pensado. No caso ali do Fides et Ratio, é o problema da fé e a ciência. A razão, não a razão no sentido da filosofia, não uma razão filosófica, mas uma razão científica. Ou seja, a pergunta dele é se os valores e as verdades ditadas pela ciência são conciliáveis com os valores e as verdades ditadas pela fé. Ele tenta mostrar que é possível conciliar. Não vou entrar aqui no mérito, porque é uma discussão que não cabe numa apresentação de aula de ensino médio. Mas isso está lá presente, isso é uma questão importante que a gente pode perder de vista, faz parte da teologia cristã e faz parte também da discussão da filosofia moderna, contemporânea, não apenas da filosofia medieval, moderna e contemporânea também. Mas a pergunta que se coloca é: fé e razão como você relaciona fé e razão? Elas são conciliáveis? Elas não são conciliáveis? Uma pode estar subordinada à outra? Que subordinação é essa? Bem, no cristianismo, a gente sabe que a história do cristianismo é marcada por vários elementos que são próprios da política e das relações de poder, porque o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano no final da Idade Antiga. É um dos elementos que vai marcar o final da Idade Antiga, pode dizer assim, o início da Idade Média. A gente sabe que vão surgir duas formas de compreensão sobre essa relação entre fé e razão. Uma forma é literalmente considerar que a fé era suficiente como instrumento de verdade para o homem, ao passo que a razão deveria ser literalmente menos considerada, eliminada, não levada em conta. O principal nome, um dos nomes importantes que vão defender essa visão no primeiro período da filosofia medieval, chamado de patrística, vem o termo patrística, vem de padres da igreja, porque o início da filosofia cristã é feita pelos padres da igreja, porque eram os teólogos, padres e bispos. Pense, por exemplo, a Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Mas uma visão que se vai construir inicialmente uma ideia de que a razão ela deveria ser desconsiderada mesmo. Ela não era um instrumento mais importante e nem deveria se dar tanto crédito. Pelo contrário, ela representava um discurso de verdade produzido na representante da Idade Antiga, representante do paganismo dos filósofos gregos. O principal nome que vai defender essa visão é Tertuliano. Tertuliano escreve literalmente: creio porque é absurdo. Escreve exatamente nessas palavras. Creio porque é absurdo. O que ele quer dizer com creio porque é absurdo? Por que creio porque é absurdo? Porque a fé afrontaria as verdades da razão. A razão é insuficiente, ela deve ser demolida e negada. Por outro lado, eu digo felizmente que foi assim que a história acabou se dando, você tem uma segunda visão, como eu falei. Essa visão vai entender que fé e razão são conciliáveis. Isso garantiu, de alguma forma, que o discurso racional se mantivesse apesar dos problemas que sofreu ao longo da Idade Média. E essa visão é uma visão de conciliação entre fé e razão. Vários autores vão representar esse movimento. Posso citar, por exemplo, Clemente de Alexandria, Santo Ambrósio, mas o nome principal que vale a pena citar aqui é Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho. Agostinho de Hipona ele não diz creio porque é absurdo. Creio porque é absurdo é a visão de Tertuliano. A visão de Agostinho de Hipona é creio para compreender. Olha a diferença. Uma coisa sou eu dizendo creio porque é absurdo. As verdades da fé, elas não apenas estão acima das verdades da razão, mas elas negam as verdades da razão. Ou seja, as verdades do raciocínio, da experimentação e tal. Do outro lado, a gente tem um discurso que vai dizer creio para compreender.
No fundo, o que Agostinho está dizendo é: se a razão, mais do que um conceito cultural, constitui de fato um instrumento do homem para compreender o mundo, esse instrumento foi dado por Deus e, portanto, ele tem valor e deve ser adequado à discussão da filosofia e à discussão da verdade. É claro que Agostinho ele coloca, em alguma medida, as verdades da fé, aquilo que vai ser chamado na Idade Média dos artigos da fé, acima dos artigos da razão. Né? Pense, por exemplo, na Idade Média, tem um filósofo, o Tomás de Aquino, isso na Baixa Idade Média, já no século XII, XIII, melhor dizendo. O Tomás de Aquino diz uma coisa que é interessante: a verdade da razão ela existe para... as verdades da razão apenas contribuem para que o incrédulo se torne crédulo. A ideia é essa. Ou seja, a razão, durante a Idade Média, ela está submetida, sim, às verdades da fé. Ela é um instrumento baixo. Ela é um instrumento ainda subordinado à fé. Mas a ela é garantida, de alguma forma, a ela é resguardada uma certa posição dentro da teologia cristã que vai ser importante. Tá? Bem, a partir daí, a gente vai ter a Idade Média ela não é um período unívoco, é dividido em várias fases, e a gente pode dizer que, pelo menos no campo da teologia cristã, duas fases muito específicas, que é a Alta Idade Média, correspondendo à patrística, e a Baixa Idade Média, correspondendo à escolástica. E a escolástica é um movimento muito específico, muito especial para o discurso racional. Primeiro, por uma questão, eu diria, urbanística e arquitetônica, por incrível que pareça. O que acontece na Idade Média, na Baixa Idade Média? Você tem, novamente, a revitalização das grandes cidades europeias. E você tem, conjunto a isso, a formação das primeiras universidades europeias. De alguma forma, você começa a estabelecer... É claro que eu estou falando de uma universidade que não é uma universidade laica. É uma universidade ainda subordinada, digamos assim, aos ditames da igreja. Mas já é um espaço específico, um espaço, digamos assim, mais apropriado para o estudo e menos para a oração. Colocamos assim. Digamos que o discurso racional conquista, no final da Idade Média, um espaço próprio à universidade. Algumas universidades europeias estão até hoje lá. Nasceram no século X, século XII, por aí vai. Um outro ponto que também tem que se colocar é a retomada da obra aristotélica no mundo europeu. Quando a queda do Império Romano, que foi uma catástrofe em vários sentidos, há uma perda gigantesca de obras clássicas da filosofia, da física, até da biologia da época. Esse material é perdido. Uma boa parte é tratado como herético, porque era incondizente com as verdades da fé cristã. Esse material se perde na Europa durante um tempo gigantesco. Se perde, não sei, 800 anos, talvez. Do século II, III até o século X, esse material se perde. E, com o avanço do islamismo e com as invasões mouras, as invasões árabes que vão tomando as regiões ali da Península Ibérica, a obra de Aristóteles ela é garantida, ela é mantida, não apenas de Aristóteles, de outros autores também. Pense em Simplício, pense em Sexto Empírico, há uma série de autores que retomam, a partir do século X, retornam ao mundo europeu. Se você perguntasse para um europeu no século VIII quem foi Aristóteles, ele vai dizer: Aristóteles foi um discípulo de Platão. Não passava disso. Eles não tinham ideia do gênio, da grande águia, como diria o padre Mersenne para o Descartes, a grande águia do Ocidente, que era Aristóteles, que, a meu ver, talvez tenha sido o maior pensador de todos os tempos. Não havia... A obra aristotélica tinha se perdido.
toda no período na Idade Média, na Alta Idade Média. E ela retorna ao mundo europeu no século IX, X, ela vai retornando. Esse material retorna porque, com as cruzadas, somado também às invasões mouras, esse material retorna. Volta para a Europa e Aristóteles é um gigante pela própria natureza, é um autor, é um gênio, talvez o maior pensador, para mim foi o maior pensador, e ele é uma força fenomenal, fora do comum. E ele vai ser reintroduzido na Europa e vai sacudir a Europa. Né? Aristóteles sacode 1000 anos depois da sua morte a Europa. Estou falando assim de forma um pouco jocosa, mas no fundo é isso. E a sua obra, que tem características muito mais próximas do empirismo, da busca do empirismo, de um traçado muito específico com relação ao estudo da lógica, isso vai ganhar força e fôlego dentro das universidades europeias que estão começando naquele período. Ou seja, se na Baixa Idade Média, pense ali em Santo Agostinho, você tem ainda, pensando uma razão e uma fé subordinada, uma razão subordinada à fé, a Baixa Idade Média, essa razão ela vai começando a ser tomada como um instrumento tão importante quanto a fé para a produção do conhecimento humano. E isso vai explodir no Renascimento. Isso vai explodir mais à frente no racionalismo. Ou seja, a razão retoma a ordem do dia. A razão retoma como um instrumento importante para o conhecimento. Primeiro no Renascimento. É muito bom lembrar que o Renascimento, que não foi um movimento filosófico, foi um movimento de natureza cultural e particularmente artística, né? Esse movimento que foi o Renascimento, ele tem um elemento fortemente racional, né? E não apenas racional, empírico também. Não custa lembrar que foi o Renascimento que vai introduzir, por exemplo, os estudos de anatomia de uma forma não antes vista, nem durante o período antigo. E mais à frente o racionalismo, que foi um movimento filosófico moderno, no qual a razão ocupa de novo esse espaço laureado. Então acho que os pontos centrais que nós tínhamos que tratar sobre o discurso racional estão aí. Primeiro ponto que nós trabalhamos hoje, entendendo que a palavra razão tem uma origem etimológica, tem uma dupla origem etimológica. A palavra razão em si, como nós falamos, é de origem latina, romana. E essa palavra, ela significa raiz. O entendimento de que o homem busca a causalidade, de que ele tem um certo apreço pela compreensão das causas, pela compreensão da origem das coisas, e até um certo entendimento, lembrando Aristóteles, de que essa origem, de que aquele que conhece a origem, conhece mais do que aquele que desconhece essa origem. Segundo ponto, e de que o conhecer essa origem é ponto fundamental para conhecer qualquer coisa. Segundo ponto, segunda acepção que nós vimos é a acepção grega. Na acepção grega, há dois sentidos importantes para a palavra razão. Logos pode ser entendido como o fato de que o homem possui essa capacidade de entender o mundo, mas ele só consegue compreender o mundo porque o próprio mundo é lógico. O mundo possui uma racionalidade, possui uma organização que garante ao homem a compreensão disso. É até um efeito interessante, porque se você pensa que se o mundo fosse ilógico, não racional, que nele só houvesse efeitos randômicos, por exemplo, você não teria, por mais que você tivesse essa lógica interna de entendimento, você não conseguiria aferi-la nem reconhecê-la, porque o mundo não seria, ele não te daria amparo para reconhecer a lógica que está em você. Então, nesse sentido, é muito interessante essa visão que a gente lê lá no primeiro fragmento do Heráclito de Éfeso, no século 6 a.C., dizendo: há um logos no mundo e há um logos no homem, e esse logos no homem é fundamental para entender esse mundo, lógico, mas é preciso que esse mundo seja lógico para o próprio homem perceber o logos que está em si. Isso é espetacular. Então temos duas acepções. E quando falo de mundo, a gente tem duas concepções de mundo. Um mundo lógico, portanto o cosmos, e um mundo ilógico, portanto o caos. Segundo ponto que nós vimos hoje. O
conceito de razão ele vai sendo abordado, ele sofre modificações ao longo da história do Ocidente. Primeira modificação que nós vemos ao próprio conceito antigo, mas esse conceito vai ter um respaldo político na discussão sobre o poder, além do cristianismo. Fé e razão são conciliáveis ou não? A gente já viu que há uma visão que não concilia fé e razão, pelo contrário, tira o papel da fé, tira o papel da razão como um instrumento fundamental para o homem conhecer as coisas e confere apenas esse poder à fé. E é a figura de Tertuliano. E do outro lado, a gente vai ter um discurso, por exemplo, o discurso de Agostinho de Hipona, que vai dizer que não, fé e razão são conciliáveis. Fé e razão, a razão sendo um instrumento dado por Deus ao homem, portanto, ele é um instrumento importante. Por isso, eu compreendo para crer e creio para compreender. O crer só é possível verdadeiramente na medida que eu tenho compreensão da minha crença. E a minha compreensão precisa ser amparada também pela minha fé. Ele está percebendo, Agostinho de Hipona, uma relação binária. Ainda, claro, que a fé é um instrumento mais importante que a razão. Né? A razão aí está subordinada à fé. Segundo ponto que nós vimos, esse discurso ele vai sofrer mudança no próprio interior da Idade Média. Né? Existe uma compreensão muito equivocada que às vezes alguns professores de história cometem, até de filosofia, até no sentido de tentar, digamos assim, ser sintéticos, e é o nosso papel tentar sintetizar, tentar trazer chaves de entendimento, né? Quer dizer, a Idade Média é uma idade das trevas. É um discurso, é um momento em que a fé, o cristianismo se torna autossuficiente na Europa e, portanto, a razão perde seu valor. Isso é uma baboseira do tamanho de um trem. Há muito pensamento. A filosofia cristã produziu coisas espetaculares, textos espetaculares, que são estudados até hoje, não apenas por filósofos, mas até por cientistas. Isso tem que ser estudado. Né? Se produziu muito durante a Idade Média. A palavra Idade das Trevas vem lá do Petrarca, que foi um poeta renascentista, e justamente para dizer, nós somos o novo, somos renascentistas, somos a modernidade, então aquilo que está anterior deve ser descartado, representa algo que deve ser eliminado. Isso é próprio de quem quer fazer, é próprio de todo discurso de ruptura. Né? Mas o tempo passa e a gente vê o quanto essa mesma ruptura que foi o Renascimento está respaldado, foi só possível pela produção teórica espetacular pelos filósofos cristãos, pelos teólogos cristãos ao longo de 1000 anos de história. Então a gente tem a Idade Média, tem a discussão entre fé e razão. Na patrística, voltando, a gente vai ter uma fé que controla essa razão, e da escolástica, que é o segundo período, essa razão ela vai começando pouco a pouco a estar, digamos assim, equipolente, com poderes iguais no discurso, até mesmo do discurso teológico. Isso vai ser fundamental para a revolução que vai ser a modernidade, iniciando-se com o Renascimento, e a gente vai ver mais à frente. Tá? Eu acho que por hoje, por agora, acho que são os pontos centrais. Na próxima aula a gente vai falar sobre os chamados princípios racionais. Ou seja, a pergunta que vai se colocar a gente raciocina de qualquer maneira? A razão, portanto, ela produz raciocínios. Vamos pensar pela ideia do rácio. Uma capacidade lógica, uma capacidade humana que garante ao homem a possibilidade de entender as coisas. Mas aí vem uma segunda pergunta. Como nós raciocinamos? Existem princípios? Existe lógica na lógica? E a gente vai ver que sim. Né? Que há uma série... Desde a formação da filosofia, reconhece-se que existem princípios de ordenação do raciocínio humano. Esses princípios são chamados de princípios racionais. E foram apresentados inicialmente pelo filósofo, como já falei dele, já o elogiei, vou morrer elogiando ele, vou viver e morrer elogiando ele, que foi Aristóteles. Chamados princípios racionais, que são muito bem descritos
no órgão, na obra importante da lógica clássica aristotélica. Tá? Vamos começar agora essa viagem pela filosofia agora de forma online. Espero quanto antes a gente voltar para se ver, né? Esse isolamento, esse confinamento é muito chato, é muito ruim, mas fundamental para que a gente vença essa pandemia, como outras existiram, e agora temos instrumentos, que é a ciência, para vencê-la. Para todos, uma boa semana e a gente segue adiante. Abração.